Olá a todos vocês, a paz do Eterno, que o Eterno venha nos abençoar em nome de Yeshua HaMashiach, o Messias de Israel, o nosso Mashiach, o caminho para a vida eterna. Bom, eu sou Felipe Cunha e nesta oportunidade eu quero falar sobre o Maaser, o dízimo. Bom, eu fiz uma postagem uns dias atrás e houve um debate com um amigo pastor, na qual ele dizia estar refutando o meu pôster. Bom, eu vou dizer para vós outros amigos que estão em busca da verdade. Só podemos estar na verdade se desejarmos a verdade. Irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta a Tessalonicense: por não amarem a verdade, Deus lhes envia a operação do erro, para que deem crédito à mentira, porque não amaram a verdade. Bom, se você deseja a verdade, quer ouvi-la, continue conosco. Iremos falar do Maaser, dízimo. Bom, foi no concílio de Macon, que foi decidido o dízimo em dinheiro e foi pela igreja romana. Você faça uma pequena pesquisa nas enciclopédias mais antigas e verás no ano de 585 depois de Cristo. Bom, é seguido essa forma de dízimo pela igreja cristã. A pergunta que eu faço a vocês, a comunidade, a Kahal, modelo é a igreja de Atos, é a comunidade messiânica de Atos. E nós vemos ali judeus messiânicos, judeus que creram que Yeshua era o Cristo ungido. E eles ofertaram em Atos. Nós vemos claramente que em Atos 6 foram separados 7 homens, os diáconos, os servos, os servidores, para recolher as ofertas e para dividir essas ofertas para os necessitados daquela comunidade. As ofertas da igreja de Atos tinham uma finalidade: a comunidade. Era para ajudar, era para ter recursos de alimentação, era para ter recursos para a própria comunidade, para que eles pudessem estar juntos, comendo, unidos, felizes na presença do Eterno. Bom, não existia uma instituição na época dos apóstolos, um templo, pois os judeus já adoravam ao Eterno no Beit Hamikdash. O Beit Hamikdash ficava em Jerusalém. O único templo reconhecido pelo Eterno na terra é o Beit Hamikdash, pois foi permitido por ele a construção, e foi Salomão que o construiu. Nenhum outro templo, nem o templo de Samaria é reconhecido. O templo de Samaria foi construído por Jeroboão, a tentativa de afastar as tribos do norte de irem ao sul. Jeroboão, o seu orgulho de não querer deixar o povo ir a Jerusalém, serem ministrados pelos sacerdotes, ele cria um culto alternativo. Isso é muito perigoso. Por isso, os judeus messiânicos da época de Atos, eles davam dízimo no templo, irmãos. Não era nas igrejas da época ou as comunidades messiânicas. As comunidades messiânicas eram mantidas através de terumá. Em hebraico, terumá é oferta. Maaser é dízimo. E a comunidade messiânica em nenhum momento pede o Maaser, porque o Maaser tinha a ver com o templo e com o culto judaico. Só que, felizmente, as pessoas ainda não pararam para analisar desde da Torá até os profetas, até Malaquias, até mesmo na Brit Hadashah, a questão do dízimo. Infelizmente, é assim. A palavra do Eterno diz em Oséias 6,4: o povo perece por falta de conhecimento, irmãos. Então está aí. 585 depois de Cristo, concílio de Macon. A Igreja Católica decreta o dízimo para cristãos em dinheiro. No 5º parágrafo, será excomungado quem não pagar o dízimo à Igreja Romana. Bom, esse post que eu fiz é rápido, é apenas para dizer que nós estamos avançando no conhecimento da verdade. Sem ela, nós não somos nada, somente pela verdade. E a palavra do Eterno tem chegado aos seus servos. Bom,
Aquelas pessoas que desejam dizimar 10% as suas comunidades, fiquem livres, fiquem à vontade para fazer tais ofertas. A única coisa que nós temos que deixar claro para o povo, que dízimo nunca foi dinheiro. E não confunda o dízimo de Malaquias, de Deuteronômio 14, de Deuteronômio 12, de Hebreus, com o dízimo que Abraão deu a Melquisedeque, que ali é 10%. A palavra dízimo as pessoas não entendem, a polissemia e a aplicação das palavras hebraicas nos textos. As pessoas nem sabem de onde vem a Bíblia. Então, uma palhinha bem rápida. O hebraico mais antigo contém 60 mil palavras. 60 mil. E você sabe quantas palavras existem no português? 500 mil palavras. Então veja, no hebraico as palavras tinham duplo, triplo sentido dentro de uma oração, dentro de uma frase. E as pessoas não param para entender que na realidade Maásia pode significar apenas 10%, mas não significa um imposto, um tributo. Significa apenas 10% que Abraão decidiu tirar. Não é uma imposição, uma mitzvah. Porque as pessoas só param para olhar a palavra dízimo. Mas se não tivesse escrito dízimo, se tivesse escrito 10ª parte, porque as palavras na tradução podem ser alteradas. A palavra avodá, ela nas Bíblias pode estar adoração, culto. Só que no hebraico o sentido é trabalho, serviço. Só que muitas das vezes a tradução, oculta o entendimento real. Por isso você tem que fazer o quê? Uma aplicação no texto hebraico, uma chamada exegese bíblica. Por isso te aconselho a estudar, com os exegetas judaicos. E te aconselho a ler o livro Tesouros Ocultos, do rabino Yosef Kulan, que vai mostrar os níveis de interpretação dos textos bíblicos do primeiro século, para que você entenda interpretar a Bíblia sem equívoco. Amigos, irmãos, o dízimo é 10ª parte. Agora, existem vários dízimos na Bíblia. O dízimo dos animais, o dízimo dos produtos da terra. Então existe a palavra massa aplicada em vários sentidos. Só que não existe a palavra massa aplicado ao salário do trabalhador braçal. Não existe. Existe o dízimo do animal, existe o dízimo das primícias, existe o dos animais, existe o dízimo do produto da terra, mas não existe o dízimo do trabalho braçal. O carpinteiro, o marceneiro, o pintor, o escultor ou qualquer outro tipo de trabalhador que vivia na terra de Israel. Esses trabalhadores que ganhavam o seu dinheiro do dia, chamado de diarista, a Torá diz que os seus patrões tinham que pagar no final do dia o salário do diarista, porque ele precisava levar alimento para sua casa. Qual é o imposto que um diarista pagava? Um pedreiro, um marceneiro, um carpinteiro, é o caso de Yeshua. O que ele pagava? Qual era o imposto que ele pagava? Ele pagava 1.000 shekel, que é um imposto anual na contagem do povo. Então a pessoa que não dizimava é porque ele não tinha, na realidade ele não tinha terra para poder arar a terra. Então ele não dizimava, ele não tinha terra, irmãos. É a mesma coisa a pessoa que não tem casa para morar, pagar IPTU, você já viu isso? Morador de rua paga IPTU, meu amigo? Não paga porque ele não tem casa. Ele só vai começar a pagar IPTU se ele tiver uma casa, sim ou não? É assim. Toda a mesma forma, a aplicação do dízimo tem que ser aplicada com o seu contexto, olhando os parágrafos do dízimo. Você sabia que cada mitzvah tem uma explicação para ela? Por isso você tem que estudar com quem estuda a Torá. É muito fácil chegar a pegar Malaquias 3:10 fora do contexto da época e aplicar. Casa do Tesouro, as pessoas pensam que é igreja evangélica. Irmãos, olha, chega a ser... Eu fico, transtornado de ver tanta heresia e distorção da palavra de Deus. Casa do Tesouro é um repartimento do templo sagrado. Era uma área no Beit Hamikdash, aonde os judeus levavam os sacos de feijão, de arroz, de trigo. Então, casa do tesouro é casa do depósito. Era um depósito que havia dentro do templo.
As pessoas pensam que o templo é como uma igreja, 4 paredes. Não, irmãos. Existia o pátio dos gentios, existia o pátio dos judeus, existia a parte onde ficavam só as mulheres, porque as mulheres não podiam ir além de um determinado lugar demarcado. Então precisa se ler, precisa se estudar para entender o que realmente existia na época. E até o ano 70 depois de Cristo, o templo continuou ativo. Só em 70, destruído por Tito Vespasiano. Desde então, nem judeus puderam dar o seu dízimo integralmente, que era de 25%. Ou uma arce. Existia uma arce Sheni e uma arce Rishon. O primeiro dízimo e o segundo dízimo. Fora ter uma dada ao Kohen, ao sumo sacerdote. Bom, isso você vai só aprender se você ler a Torá. Não adianta eu pegar Malaquias, está expressando um chamado ao povo a arrependimento, algo que está na Torá. Malaquias não está inventando algo da mente dele. Malaquias está falando de uma mitzvah que está na Torá, da mesma forma que Yeshua como Rav. Ninguém pode negar que Yeshua era um rabino. E o que o rabino era? Rav em aramaico quer dizer grande. O que Yeshua era? Yeshua era um instrutor das leis. Então Yeshua ensinou em Mateus 23, o dízimo de Moisés. Quando ele disse para os fariseus, ai de ti, fariseus hipócritas, escribas, pois vocês dão o dízimo, a 10ª do endro, do cominho, da hortelã, e tens negligenciado os principais preceitos da Torá. Está lá escrito claramente. Fazer essas coisas sem omitir aquelas. Fazer essas coisas o quê? Daí o dízimo sem omitir aquelas. O que é? Justiça, misericórdia e fé. Justiça, Sedaká. Misericórdia, Hesed. E fé, Emuná. Então pratica o dízimo, mas não deixa a justiça de lado. Foi isso que Yeshua falou quando ele ensinou o dízimo em Mateus 23. Ele não está ensinando um novo modelo de dízimo. Ele está ensinando um preceito porque ele era um rabino. As pessoas não param para analisar as escrituras. Ele está ensinando lá em Marcos 12, 28. O Shema Israel, Devarim 6, versículo 4. Leia lá Devarim 6, 4. Perguntaram a Yeshua, mestre, qual é o principal de todas as mitzvot? Preste atenção nessa frase. Qual é o primeiro, qual é a principal de todas as mitzvot? De que mitzvot ele estava falando? De quais mitzvot ele estava se referindo? Então, irmãos, Yeshua estava se referindo à Torá. Ele está se referindo ao mandamento de Deuteronômio 6,4. Pois ele era um rabino, então ele estava ensinando a Torá. O dízimo é um preceito da Torá. Dos preceitos da Torá. Que deve ser aplicado de forma integral quando existe o templo e em Jerusalém. E para quem mora em Jerusalém. Para quem está fora, é impossível dar o dízimo, porque a Torá diz que só podia entrar no templo quem era circuncidado. Quem não era circuncidado não podia dar dízimo. Isso é claro na Bíblia. Os incircuncisos não podiam entrar no Beit HaMikdash, então não podia dar dízimo, não podia comemorar as festas bíblicas. Isso está claro na Torá, irmãos. Tanto Paulo foi expulso do templo porque os judeus pensaram que ele estava introduzindo gregos dentro do templo. Isso está no Novo Testamento, em Atos. Então, incircunciso não podia entrar no Beit HaMikdash. Então, incircunciso, o caso de Cornélio, um romano, ele não podia dizimar, por isso ele fazia de sedaká, esmola, porque ele era limitado ao culto. Ele não podia cumprir todas as mitzvot, por isso Cornélio não dizimava. Isso está claro em Atos, irmãos, porque o templo era o único lugar que podia receber os dízimos. Só que Cornélio, ele era um centurião e ele era incircunciso. Mas o texto, até mesmo nas Bíblias de João Ferreira de Almeida, há uma nota de rodapé que diz que ele era simpatizante da fé judaica. Ele era praticamente um prosélito, mas não totalmente convertido ao judaísmo. Mas ele fazia aquilo que era possível a ele como incircunciso. Então, as pessoas precisam entender, o incircunciso tinha limitações. Ele não podia, na festa de Pêssar, levar uma oferta ao Senhor, porque ele era considerado impuro. Por isso, os sacerdotes não quiseram entrar diante de Pilatos no dia de Páscoa para não se contaminarem.
Então o judeu tinha isso, se ele tivesse contaminado por alguma transgressão, ele não podia entrar na festa, ele não podia ir para o templo. Então as pessoas precisam entender o contexto da Torá. Quando se fala de dízimo, se usa a Torá, irmãos. Não existe um novo dízimo do Novo Testamento. Isso é só na cabeça das pessoas. Não há base nenhuma para dízimo em dinheiro. Tá bom? Agora, irmãos, querem ofertar como a igreja de Atos? Fique à vontade. Oferte. Mas tenha em mente uma questão. O dízimo bíblico nada tem a ver com o dízimo de hoje. Entenda isso. O dízimo da Bíblia não tem nada a ver com o dízimo que é cobrado hoje. Nada a ver. Primeiro, que o dízimo da Bíblia era 25%. 5% em oferta para o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. 10% o primeiro dízimo, o Maaser Rishon. E o segundo dízimo, o Maaser Sheni. E outra coisa, era dado o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto ano. No sétimo, a terra parava. Então, ninguém dizimava no sétimo ano. Você já parou para ler isso na Bíblia? No sétimo ano, ninguém dava dízimo da terra. Então, irmãos, o apóstolo Paulo vai se referir na carta aos Romanos que quando não há lei, não há pecado. A lei me mostra o que é pecado. Isso está em Romanos, irmãos. Qualquer teólogo cristão vai ler isso. Então, veja só. Como eu posso estar em pecado se não existe um mandamento dizendo para que eu faça? Porque não existe nenhum mandamento dizendo: carpinteiro, dê dízimo; trabalhador braçal, dê dízimo; servente de obra, dê dízimo; pedreiro, dê dízimo; bombeiro, dê dízimo; trabalhos salarial, né? Balconista, dê dízimo; maquinista, dê dízimo. Não existe isso. Não tem na Torá. Se não tem na Torá, não pode ser transgressão. Então, eu não estou incluído em Malaquias 3:10, porque Malaquias fala com quem tinha terras na terra de Jerusalém. Se Malaquias não está falando comigo, por que eu estou com medo de estar pecando? Agora, existem as outras responsabilidades que todo servo do Eterno tem. Amar o Eterno sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você não dá dízimo, mas você tem responsabilidade com seu irmão pobre. Por isso, Cornélio fazia de sedacá, ele dava sedacá, ele ajudava os pobres, ele dava esmola, ele ajudava os necessitados. Então, não é porque eu não dou dízimo que eu não tenho responsabilidade. Sim, eu tenho muita responsabilidade com o meu próximo. A questão aqui não é essa. A questão aqui não é, né? Eu sei que o dízimo não é bíblico, vou parar de fazer. Não. A questão aqui não é essa. Continue a dar os seus 10%, mas de forma coerente e consciente. Porque o Eterno não quer que você pratique algo que você não sabe o que você está fazendo, ora. Então, o Eterno está dando o mandamento do dízimo. Ele deu o mandamento do dízimo? Deu para os agricultores da época. Pessoas que trabalhavam, que tinham muita... Se você não tinha boi, se você não tinha terra, você não dizimava nem boi, nem produtos da terra. Você só podia dizimar se você tivesse terra para plantar. Por exemplo, eu me lembro que eu morava na roça. Eu morava numa cidade chamada Trajano de Moraes, interior do estado do Rio de Janeiro. E lá, de vez em quando, meu padrasto e minha mãe plantavam. Eu já plantei milho, já plantei tomate, feijão. E meu padrasto também era pedreiro. Então, presta atenção a algo interessante. Meu padrasto, ele trabalhava como pedreiro dia a dia e ele plantava dia a dia. Então, o que ele produzia da terra, supondo que eu estivesse na época do tempo sagrado, ele tinha que dar o dízimo dos produtos que ele plantou. Mas ele não dava dízimo do trabalho braçal dele. Porque essa é a regra, irmãos. Não vamos fugir da regra. Porque a igreja romana disse... A igreja romana não é a verdade, a igreja evangélica não é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Yeshua disse, guarda-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. É o que está na palavra. Agora, fica evidente que a igreja de Atos contribuía mais do que 10%. Os irmãos de Atos, eles davam contribuições de propriedades, eles vendiam e davam, mas de forma voluntária. Isso é terumá, isso é oferta, isso não é maaser. Então, eu, Felipe Cunha, eu não posso dar dízimo da terra porque eu não tenho propriedade. Então o que o irmão Felipe faz? O irmão Felipe tira a oferta do que ele ganha mensalmente e ajuda a um irmão, ajuda uma pessoa que precisa de ajuda. Isso eu faço
há tempos, tá? Há anos eu faço isso. Ajudo pessoas. Eu não dou dinheiro a instituição nenhuma. Quem quer dar, fique à vontade. Mas a minha missão é dizer o que está escrito na palavra. E a palavra diz isso. E eu não posso alterar a palavra, sabe? Quem usa Malaquias 3:10 tem que avisar muito bem claro. Olha, você que está sobre a maldição de Malaquias 3:10, você tem que morar em Jerusalém, você tem que ter uma terra em Jerusalém, você tem que plantar em Jerusalém, para que você possa dar o dízimo em Jerusalém. Fora disso, a maldição de Malaquias não pega nenhuma outra pessoa, porque é específico. Toda a nação de Israel me rouba. Então não está falando para aqueles que moravam fora de Jerusalém, mas para aqueles que, detalhe, Malaquias vai dizer, aqueles que roubavam as ofertas. Veja só, o Eterno fala daquelas pessoas que também deixavam de ofertar quando tinham que ofertar. Isso é interessante. Então veja, nós temos que ser coerente com o texto. Maaser e Terumá, o Eterno está falando em Malaquias. A Terumá inclui todas as pessoas. Exemplo, a palavra do Eterno diz assim: quando fores nas festas bíblicas, não venham de mãos vazias. É um mandamento. Você não pode festejar numa festa bíblica sem levar nada de oferta para o Eterno. Então veja, não existia só dízimo, existia oferta, existia impostos de guerra, existia o meio shekel. Se você quer conhecer a verdade, você tem que ler a Torá. Não existia só dízimo, e não existia só um tipo de dízimo. Maaser da terra, maaser dos animais. Existiam dízimos, existiam pedidos de ofertas. Mas o detalhe aqui, só para ficar registrado para vocês. O Eterno, quando disse para Moisés, construa um Mishkan para mim, ele disse: Moisés, peça terumá ao povo. Terumá é a oferta. E o povo arrecadou, o povo quis dar de coração. O Eterno disse assim: Moisés, todo aquele que sentir no coração que quiser doar, você permita que doe. Aí já doou bastante produtos, deu para construir o tabernáculo, ficou tudo direitinho. Aí o Eterno disse: ei Moisés, já tem muita coisa, já tem muita oferta. Diga ao povo que pare de ofertar, ô glória. O Eterno disse: diga para o povo, pare de ofertar, porque já tem muita coisa. Sabe o que eu entendo com isso? O suficiente. Já tinha. Já tinha o suficiente para a construção do Mishkan. Então o Eterno disse: parem de dar. Agora, o dízimo só poderia ser dado se a pessoa plantasse. Agora, me responda uma coisa. Bartimeu, o cego de Jericó, estava pedindo esmola. Bartimeu dizimava? Como ele dizimava se ele não tinha terras, irmãos? Yeshua dizimava? Não, irmãos. Como ele ia dizimar? Ele teria que parar de pregar o evangelho para ser um agricultor, um fazendeiro, você não acha? Então veja, seguindo a Bíblia com o seu contexto, você entende ela. Mas, irmão Felipe, não existe mais o templo, estamos na diáspora, afastados da terra de Israel, estamos longe. O que nós podemos fazer? A mesma coisa que a igreja de Atos fez e que o apóstolo orientou as igrejas messiânicas da época. Paulo ia na igreja de Corinto, Tessalonicenses, e pedia o quê? Ofertas. Para quem? Para os irmãos pobres da Judéia. Aí o que aconteceu? O apóstolo Paulo, todo o primeiro dia da semana, que era dia de trabalho, recolhia as ofertas ossadas e levava para irmãos pobres. E o próprio apóstolo Paulo disse, na própria carta de Tessalonicenses: eu trabalhei com as minhas próprias mãos para não ser pesado a ninguém. Palavras de Shaul Rachalia, do apóstolo Paulo. Mas o próprio apóstolo Paulo diz, que a Bíblia vai dizer sobre a lei da semeadura.
De Deus ninguém se zomba. O que o homem semeia, isso ele colhe. Então o apóstolo Paulo diz que o líder que trabalha arduamente para ensinar o rebanho, ele tem que receber porque ele está trabalhando. Então se o pastor ele trabalha 8 horas por dia, ele tem que receber essas 8 horas por dia, porque ele está deixando de trabalhar para ele, para trabalhar em fins de ajudar o povo. Isso é justiça. Você abençoar um líder que trabalha integralmente na sua comunidade, isso é justo. Agora, o que não pode acontecer é eu falar que é do dízimo. Não, do dízimo não. O dízimo tem pessoas específicas, tá bom? Que eram as viúvas, órfãos. Agora, eu estou falando do dízimo da terra. Agora, o trabalhador braçal, né? Da mesma forma que Yeshua não dizimou porque não tinha terra, Yeshua não tinha propriedades, irmão, para ele pegar dízimo e ir no templo. Ele não tinha. O máximo que Yeshua fez foi pagar o imposto que ele pagou, o imposto do templo, ele pagou o imposto a César, ele dava as contribuições voluntárias. Por ser um rabino, também não sobrevivia de dízimo. Isso é muito claro na Bíblia. Lucas capítulo 8. Yeshua é sustentado por mulheres que tinham grandes propriedades. Então, Judas andava com uma salva, Judas andava com a sacolinha de oferta. Veja, se o dízimo é realmente bíblico, como as igrejas dizem, por que Yeshua não sobreviveu de dízimo? Por quê? Porque não existe isso, irmãos. Não tem cabimento os judeus deixar de dar no templo para dar para um rabino. Porque Yeshua disse que veio cumprir a Torá e não veio desatar. Então ele não veio distorcer a palavra do Eterno. Como que ele ia receber o dízimo? Ele não podia. Ele era da tribo de Judá, irmão. Só a tribo de Levi podia receber. Entende agora? Então tá tudo errado, meu Felipe. Tá tudo errado. Está tudo fora do seu contexto, porque a aplicação da Torá está sendo de forma distorcida. Estão usando a Torá de forma distorcida. A Torá é um código. A Torá é uma constituição de uma nação, e a nação chamada Israel. E essa Torá tem que ser usada debaixo dos parâmetros que ela ensina, na sua própria explicação. Eu não posso pegar versículos isolados para aplicar na minha religião. Isso não existe, irmãos. Tá bom? Então, o que eu faço, irmão Felipe? Comece a estudar as paraxá semanalmente. Você vai aprender as aplicações dos mandamentos que têm o seu contexto para serem aplicados. Existem mandamentos que são temporais, existem mandamentos que são universais, que o tempo não pode destruir, tá? Que é para todos, judeus ou não judeus. Existem mandamentos específicos para judeus, para circuncidados, para descendentes de Abraão. Agora existem mandamentos que dependem do templo. Existem mandamentos que é só para o rei, né? Existe um mandamento que diz para o rei que o rei tem que fazer uma cópia da Torá com a própria mão dele. Ele tem que escrever uma cópia da Torá. Então o rei, esse mandamento não é para todo mundo. É só para o rei, sim ou não? Sim, é só para o rei. Então eu preciso ler a Torá com o seu contexto. Eu preciso ler a Torá e a sua aplicação tem que estar de acordo com a Torá. Eu não posso chegar e pegar Malaquias e dizer aqui: quem não traz o dízimo está roubando de Deus. Eu não posso. Isso está totalmente errado, irmãos. Tá bom? Quer aprender a verdade, tem que estudar com quem conhece a Torá. Não adianta. Se você quer conhecer quem foi Yeshua de verdade, você não vai conseguir estudar a pessoa de Yeshua achando que ele é um anulador da Torá. Se você ainda acredita que Yeshua anulou a Torá, dificilmente entenderá os mandamentos do Eterno. Tá bom? Que o Eterno venha abençoar todos vocês. Um abraço àqueles que vão ouvir depois a mensagem. Mas aí, pastor, que disse que meu post não era verdade, tá aí, ó. Concílio de Macon, 585 depois de Cristo, quando o dízimo foi dado como regra, primeiramente a igreja católica, depois para as igrejas evangélicas. Agora é só refutar isso aí, tá bom, pastor? Refuta isso aí, mas debaixo da realidade, tá, queridos? Não venha refutar com eu acho, eu penso ou eu acredito, tá bom? Porque aqui não tem isso. É verdade, somente a verdade. E que o Eterno venha vos abençoar neste momento, em nome do Mashiach Yeshua.